Gratidão no coração por a gente poder cantar dessa maneira, da gente poder reconhecer no Senhor esse a quem nós podemos nos render. Gratidão ao Senhor de poder ouvir a igreja cantando dessa maneira e reconhecendo também no Senhor aquele a quem nós podemos nos render. E render-se é a palavra-chave hoje. Nós queremos pensar sobre isso porque nós estamos tratando de cristianismo puro e simples. Que Deus nos abençoe nesse tempo e que nós tenhamos um momento agora especial também de olhar para a palavra. E eu acredito que de forma desafiadora também, para a maneira como nós vemos a fé, para a maneira como nós vemos a nossa própria vida e que Deus esteja realmente atuando aí. Crer plenamente em Jesus Cristo foi o que nós tratamos na semana passada. E Jesus, como sendo o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Dizer essas coisas, por mais que isso tenha se tornado comum, são coisas grandiosas de se dizer sobre uma pessoa. E nós falamos isso a respeito de Cristo. Só que crer plenamente é fruto de um processo. E nós tratamos também de que, apesar do crer plenamente, isso ainda não quer dizer que as dúvidas sejam todas sanadas. Há também espaço para que nós possamos ir tratando isso. E crer plenamente é fruto de uma experiência que transcende a intelectualidade. Vai além daquilo que nós podemos, num primeiro momento, entender, ou vai além da nossa capacidade de colocar as coisas de Deus em caixinhas dentro da nossa cabeça. Crer plenamente vai muito além disso. Tratamos disso, então, na semana passada. E hoje, o nosso tema é render-se totalmente. Eu quero começar de uma maneira, talvez, um pouquinho diferente. Como é que alguém chega a se tornar um pastor? Eu vou citar também outras profissões, tá? Mas como essa, eu não sei porque eu conheço um pouquinho melhor, vai estar mais bem explicado como é que se torna um, tá? As outras duas vocês vão me desculpar, mas vai servir como exemplo, tá? O que torna alguém um pastor? Bom, a gente sabe que tem toda a questão do chamado, da igreja perceber na pessoa uma aptidão para isso, a liderança também ir se desenvolvendo na vida da pessoa, ela vai atuando e tal, tudo isso. Mas, tecnicamente, o que torna alguém um pastor, na ISLB, vamos nos resumir a ISLB. Primeiro de tudo, um curso de bacharelado em teologia em uma instituição que seja reconhecida pelo MEC, que tenha um reconhecimento do Ministério de Educação e também reconhecida pela SLB. Aí a gente restringe para 3 casas de formação. A pessoa, então, se dirige a uma dessas casas de formação e faz o seu curso de bacharelado em teologia. Na sequência, vem uma prova que habilita a pessoa a fazer um período prático de habilitação ao ministério. Aí essa pessoa faz essa prova que quase dá um infarto em muitas pessoas, e a gente então passa por ela para acessar o período prático de habilitação ao ministério, esse PPHM que está ali. Tá? Depois, ele executa o PPHM, faz um período de 1 ano e meio e então está testado, vamos dizer assim. Ao final do PPHM, a pessoa faz uma prova para o ministério. Ver se ainda está tudo certinho, posicionamento teológico, tudo, e prova então que está habilitado. E depois disso vem a ordenação. Isso faz de alguém um pastor. Agora, o que torna alguém um advogado? Bom,
Primeiro de tudo, a pessoa vai ter que fazer uma faculdade de Direito. Né? Vai ter que se esforçar bastante, vai ter que fazer uma faculdade das talvez mais complexas, mais difíceis de se fazer, né? Dada também as ramificações do direito e a complexidade que a vida vai tomando e, junto com ela, a necessidade de que haja leis para isso. Né? Depois da faculdade de Direito, o que deixa a nossa prova para o PPHM bem no chinelo, vem a prova da OAB. Né? Essa prova da OAB também é para tirar sono de muita gente. Né? E ele vai lá, faz a prova. Depois disso, a pessoa vai ter que optar por quem sabe já fez isso durante o curso, né? Mas em algum momento ela vai ter que optar por uma área de atuação, se especializar, né? Correr atrás ainda de mais formação, mas ela já é um advogado, opta pela sua área de atuação e aí se coloca no mercado de trabalho. Tá? De forma resumida, seria isso. Por fim, o que torna alguém um médico? Começamos também pela faculdade de medicina. Depois disso, a pessoa tem que fazer uma prova de residência, porque ela vai querer se especializar. Né? Ela vai querer ser um médico especialista em crianças. Né? Então, vai ser... e aí, ou vai ser um médico especialista em pessoas de idade, ou vai ser, né, tem todos os nomes, né, o especialista em câncer. Então, ele vai fazer a prova da residência e depois disso vai fazer o curso de residência, que vai também ter uma longa duração, é todo um período de sacrifício, a pessoa passa por ali. Depois disso, ele vai ter que montar um consultório ou colocar-se no mercado de trabalho também, ou as duas coisas, dependendo aí da versatilidade da pessoa. Tá? Mas isso tudo, nós passamos agora rapidamente para chegar nessa pergunta. O que torna alguém um cristão? O que torna alguém um cristão? E eu arrisco dizer que se nós não conseguimos responder essa pergunta, o nosso próprio ser cristão está um pouquinho sem base. O que torna alguém cristão? Certamente tem a ver com o título da mensagem de hoje. Tem tudo a ver com o título. Por outro lado, para tudo na vida, nós somos sempre de novo levados a olhar para o currículo da pessoa. O que torna alguém um pastor? O que torna alguém um advogado? O que torna alguém um médico? Ou alguém um professor? Ou alguém que trabalha no setor calçadista? Alguém que... N possibilidades. A gente olha para o currículo, a gente olha para a potência da pessoa, para as capacidades, para aquilo que ela pode render, para aquilo que ela pode dar de lucro. E aí nós acabamos levando esse mesmo olhar para as outras áreas da vida, inclusive para o nosso relacionamento com Deus. E não funciona. O que torna alguém um cristão? O mundo funciona desse jeito. Mas, em termos de salvação, em termos de relacionamento com Deus, ou seja, diante de Deus, o que torna alguém um cristão não tem a ver com a conduta da pessoa. O que torna alguém um cristão não tem a ver com a conduta. E aí nós começamos a entrar num terreno gelatinoso. Porque nós só conseguimos trabalhar com essas categorias. Se é para eu me tornar um cristão, então me diz o que eu tenho que fazer, quais são as pedras que eu tenho que pisar, e ali eu vou fazer e eu vou me tornar um cristão. E aí vem alguém e diz, não tem a ver com a tua conduta. Primeiro, de onde tirou isso? Da Bíblia. Da Bíblia. E não foi difícil rapidamente pensar num versículo para colocar aqui, para eu não falar assim, né, de maneira
a suscitar alguma dúvida, recorro logo a Efésios 2, de 8 a 9. Conhecido texto, já usado aqui em outras vezes e provavelmente muitas próximas virão, porque ele é central para nós entendermos como é que alguém se torna um cristão. Diz assim Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo está falando a mesma coisa. Só que, nessa linguagem rebuscada da Bíblia, mas está falando que a aceitação de Deus sobre a nossa vida não depende daquilo que se faz. Eu falei que tinha a ver com o título dessa mensagem de hoje. Não tem a ver com aquilo que se faz. Não por obras, não por aquilo que se faz, para que ninguém possa chegar diante de Deus e dizer: está aqui, Deus, eu fiz. Agora vim pegar a minha parte. Agora tu está me devendo. Ninguém pode fazer isso. É o que nos ensina, o que nos avisa Efésios 2, 8 e 9. Para talvez a gente pensar um pouquinho em como é que, de onde a gente tira as ideias que tira para nos aproximarmos da fé cristã. Existe, e aí tem pessoas que teorizam isso de uma ou de outra maneira, mas existe nas culturas, no mundo todo, uma base padrão de comportamento que é aceitável quase em qualquer lugar do mundo. São coisas que a gente sabe que não se deve fazer, mas não depende de o que eu acredito, o que eu não acredito, onde é que eu vivo. Eu vou considerar que aquilo não é bom fazer. Não se deve matar. Realmente, é um dos 10 mandamentos, por isso a gente não faz. Na verdade, não. Antes de conhecer os 10 mandamentos, a gente já sabe, por algum motivo, que matar não é bom. Não é bom. Então, isso, só para exemplificar, faz parte dessa base comum de comportamento. São modos de se comportar. E há quem diga também que as religiões são formas diversas de apresentar essa base comum. Vejam bem, as religiões seriam diversas formas de nós apresentarmos essa base comum para que as pessoas se comportem bem. Essa seria botar todas as religiões num mesmo saco. E aí a gente ficaria mais ou menos com isso. A gente tem dito que a fé cristã é diferente de qualquer religião. E a gente tem ido ainda mais longe. A gente tem dito aqui já em vários momentos do encontro de vida, o cristianismo, a fé cristã, não se encaixa na categoria religião. Porque ela não é uma simples maneira de apresentar uma base comum de comportamento para que as pessoas sejam bem comportadas. A fé cristã não é sobre isso. O cristianismo é realmente diferente. O cristianismo, a fé cristã, é aquela que tem a coragem de apontar para algo que está errado nesse processo de base comum, onde todo mundo navega sobre. A fé cristã é aquela que tem a coragem de dizer, ok, existe uma base comum, e o problema não está nem nessa base comum, o problema está na forma como nós navegamos sobre essa base comum. Ali está o problema. O problema é maior. É como nós lidamos com isso tudo. A fé cristã diz, tem um problema maior. Não é só nós nos comportarmos bem. Não é uma questão de nós nos comportarmos bem. Houve um tempo na história em que as pessoas acreditavam muito em Deus e elas iam muito na igreja.
Elas não entendiam praticamente nada do que era falado na igreja. E as superstições eram muitas, muitas, muitas. E dentro desse panorama, e eu estou falando da Idade Média, dentro desse panorama, surgem algumas pessoas que representam uma ameaça à ordem que se tinha ali na igreja, naquele formato de pensamento de fé. A essas pessoas se davam nomes diversos, entre eles bruxas, pessoas do mal, feiticeiros. E o que se fazia com essas pessoas? Se queimavam, matavam, aniquilavam essas pessoas. Que maldade! Que coisa horrível se fazia com essas pessoas. Hoje em dia nós somos melhores do que isso. Arrisco dizer que não é porque nós somos melhores que nós paramos de queimar bruxas. É porque a gente parou de acreditar que existam bruxas. Eu quero quebrar as nossas noções de bondade própria hoje à noite. E eu vou bater firme. Uma vez, no Brasil, se a gente quisesse ter uma fazenda grande, a gente comprava umas pessoas. A gente nem chamava de pessoas. A gente comprava umas pessoas e essas pessoas iam trabalhar na nossa fazenda grande. Não tinha trator, né? Tinha pessoas que a gente comprava. A essas pessoas compradas para trabalhar, que não tinham direito nenhum, que não eram pessoas direito, se chamavam de escravos. E essas pessoas eram altamente exploradas, porque era a maneira que se tinha de tirar algum lucro da terra. Hoje em dia nós não fazemos mais isso. Hoje em dia nós somos muito melhores. O mundo está evoluindo muito. Não. Não é isso que faz com que nós não tenhamos escravos. Nós não temos escravos porque a gente desenvolveu outras maneiras de explorar as pessoas. Esse é o motivo. E a gente apostando tanto na nossa bondade. Queridos, qualquer evolução de bondade, e eu ponho entre aspas essa evolução de bondade, que aparente acontecer sem Cristo, é a simples desistência de uma maldade que já não é mais conveniente. Assim é o ser humano. E nós precisamos nos dar conta disso. Porque senão não há como nós focarmos naquilo que realmente a fé cristã está querendo dizer. Lembra do barco? O problema é a navegação. O problema é mais sério. O problema realmente é grande. Nós estamos falando de cristianismo puro e simples. E a pergunta que nós queremos fazer agora é justo o contrário. O que torna o cristianismo ardiloso e complicado? Porque para muitas pessoas é exatamente isso que a fé cristã aparenta ser. Algo detestável, algo que se quer distância. Tem muita gente que pensa assim. Realmente não são poucos. E o que é que torna então a fé cristã ardilosa e complicada? O cristianismo erra o alvo quando ele mira na moralidade. Porque o cristianismo é muito mais essencial do que isso. É algo que deveria mexer muito mais com quem nós somos do que simplesmente uma capa de comportamento. E vocês sabem, eu posso me comportar muito bem de uma forma aqui, de outra ali, de outra lá. Quem eu sou na verdade? A minha fé cristã não pode ser simplesmente o meu comportamento. Houve um tempo em que a palavra cristão servia para designar um tipo de pessoa, descrever uma pessoa, o que ela é.
Mas depois disso, a palavra cristão passou a ser usada para elogiar alguém. Essa pessoa é um cristão. Essa pessoa, a gente quer dizer, na verdade, é um bom homem. É uma mulher do bem. É uma cristã. É um cristão. O termo passou de uma objetividade para uma subjetividade. A objetividade estava em nós dizermos, está ali um cristão. Essa pessoa crê em Cristo, se sujeita àquilo que Cristo diz, ensina, e principalmente aquilo que Jesus Cristo ensina sobre a graça de Deus, que é tão difícil de nós absorvermos para dentro da nossa vida. A palavra cristão perdeu, inclusive, a utilidade quando ela passa para esse patamar subjetivo, porque vira quase uma outra maneira de dizer que alguém é bom. Mas para bom, já tem essa palavra no português, né? Então fica inútil. Cristão. Fica inócuo, fica sem fazer diferença. Cristão não é isso. Cristão é alguém que absorve esse ensinamento da graça e que faz com que essa graça seja aquilo que rege a sua vida. A graça de Deus. E a moralidade no sentido de apostar naquilo que nós podemos fazer ou na maneira que nós podemos nos comportar ou numa melhora do nosso comportamento para uma demonstração de força, capacidade. Essa aposta na moralidade é justamente o contrário da graça. É justamente o contrário da graça de Deus. E aí eu peço que lembrem-se do versículo que nós citamos antes, Efésios 2:8. Não por obras, para que ninguém se glorie. Tem um texto bíblico de Lucas 18, 9 a 13. Uma palavra de Jesus. Escutem. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aí, o último versículo dessa parte. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olhem, 2 posturas muito diferentes. Uma de alguém que era um religioso, respeitadíssimo na época de Jesus, e que em sua oração louva a si mesmo, de tanto bem que ele faz. E a postura da outra pessoa, que era mal vista pela sociedade, que era alguém que nem deveria estar orando, do ponto de vista religioso daquela época. Essa pessoa diz: Deus, tem misericórdia de mim. O que torna alguém um cristão? Voltamos a essa pergunta. O que torna alguém um cristão? Render-se totalmente a Jesus em sua graça. E se isso está no centro, põe fim à enorme maioria das discussões que nós temos a respeito da fé cristã. E muita coisa é debatida em torno da fé cristã. Muita briga existe porque eu penso assim a respeito da fé cristã e você pensa de outra maneira. E daqui a pouco nós não estamos mais nos falando. Porque eu sou cristão mais do que você. O que não faz sentido. As discussões em torno da fé perdem a força
se nós todos concordamos que render-se totalmente a Jesus em sua graça é o que há para nós meditarmos em cima da fé. Aliás, as grandes discussões teológicas, e elas podem tratar dos temas mais profundos, as grandes discussões teológicas não são capazes de trazer uma só pessoa de fora para dentro da fé cristã. Não vai ser batendo boca, não vai ser nós nos enfrentando para vermos quem de nós dois é mais inteligente ou mais capaz de argumentar a respeito da nossa posição de fé que vai trazer alguém para dentro da fé. Não vai ser assim. Vai ser certamente a partir de um render-se totalmente a Jesus. A nossa série, Cristianismo Puro e Simples, é inspirada num livro cujo nome é Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis. E esse rapazinho, ele é fantástico. Tudo que vocês puderem ler dele, aproveitem. E esse livro também é. Esse livro não poderia ser diferente. E dentro dele, nós temos uma parte exatamente sobre essa questão de como nós podemos melhorar a nossa visão da nossa fé e também as nossas relações, para que esses debates não acabem tomando o centro e nós nos percamos naquilo que não é o central da fé cristã. O cristianismo puro e simples, o C.S. Lewis vai dizer, não é um jeito novo de ser cristão. Porque parece que é assim, né? Sempre tem um jeito novo de ser cristão, o melhor jeito. Qual é o jeito certo de ser cristão? Não. Cristianismo puro e simples não é um novo jeito de ser cristão. E aí eu peço a permissão para que nós leiamos um trechinho desse livro, que diz assim: o cristianismo puro e simples é, antes, como um saguão de entrada, a partir do qual várias portas se abrem para diversos cômodos. Se eu puder conduzir alguém ao saguão, terei alcançado o meu objetivo. Mas é nos cômodos e não no saguão que há lareiras, cadeiras e refeições. O saguão é uma sala de espera, um lugar a partir do qual se pode experimentar as várias portas, não um local para se morar. O pior dos cômodos, qualquer que seja, seria, ao meu ver, preferível para esse fim. O cristianismo puro e simples é por onde todos nós precisamos passar. Captar que aquilo que Deus entrega para nós em Jesus é o mais importante. É de onde nós precisamos partir. Não é de ideias mirabolantes a respeito da fé. Vamos lá, porque aquele pregador, aquela igreja descobriu a última a respeito da fé cristã. Não. Cristianismo puro e simples é por esse lugar que nós precisamos entrar. É ali que nós precisamos passar. Sob a pena de nós não estarmos vivendo um cristianismo. Se nós não passamos por esse saguão onde nós somos trabalhados por Deus para captar que Ele nos dá em graça a sua vida. Sem o cristianismo puro e simples, antes de qualquer debate sobre fé, antes de qualquer ideia mirabolante sobre a fé, antes de qualquer descoberta que torna essa ou aquela denominação, aquele pregador, superior aos outros, sem o cristianismo puro e simples, qualquer conversa sobre a igreja fica sem sentido. Passar por esse saguão do qual o C.S. Lewis fala é mergulhar na graça de Deus. Passar por esse saguão é desistir de si mesmo. Passar por esse saguão é render-se
totalmente. E por fim, se ainda é necessário uma palavra forte para nós nos permitirmos cogitar esse render-se, pensando em tudo que nós falamos aqui, pensando no real problema do ser humano, pensando na solução que Deus, então, cria para nós em Jesus, aquele que entrega a sua vida e nós agora somos chamados a render-nos a Ele, a nos entregarmos a Ele. Se ainda precisa uma palavra, eu diria isso. Deus não ama a nossa bondade. A nossa bondade também está contaminada pelo pecado. Mas é por meio de Deus que nós vamos sendo tornados bons. E entender essa diferença é passar por esse saguão, é compreender cristianismo puro e simples. É simples assim. Quando você aposta na sua bondade, até palavras como render-se podem parecer atos seus. Atos meus. Olha, Deus, como eu me rendo bem. Você já foi assaltado? Eu já. Quando você é assaltado, meu filho, render-se não é uma opção. Você fica sem saída. Acabou. Por isso que se fala, perdeu. Não tem saída. Não é eu me rendo, Deus olha para mim como eu me rendo direitinho. Não, é Deus, não tenho mais saída. Eu percebi que para a minha vida eu preciso olhar para a cruz de Cristo e aí as coisas vão começar a fazer sentido. Eu não quero apostar na minha bondade. Ela inclusive está contaminada pelo pecado. É Deus que vai nos tornando bons a partir dessa rendição que nós vamos fazendo a Ele. Esse é o cristianismo puro e simples. E é por aí que nós vamos passar, por esse saguão, usando essa figura do C.S. Lewis. É um desafio para mim e para ti. E que nós estejamos firmes nessa vontade de não fazermos, de deixar que Deus faça, de deixar que Deus haja em nossas vidas.